A Política Nacional de Resíduos Sólidos saiu do papel? A promessa de inclusão social dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis foi cumprida? Acompanha esse 5º episódio das Pílulas de Direitos Humanos e vem conversar comigo um pouco sobre os direitos humanos das catadoras de materiais recicláveis à luz da Lei Federal número 12.305 de 2010, que previu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Em tese apresentada durante o 10º Congresso Nacional de Defensores e Defensoras Públicas, em Natal, no Rio Grande do Norte, cujo tema era Erradicação da Pobreza na atuação da Defensoria Pública às diversas dimensões do acesso à justiça, eu apresentei uma tese que foi premiada com menção honrosa e tratei nessa tese dos direitos das catadoras e dos catadores de materiais recicláveis. É importante que a gente compreenda primeiro a lei federal enquanto um produto de lutas por dignidade promovida, encabeçada pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, cuja logo é linda e representa, sim, todo esse labor das pessoas que conseguem sobreviver e conseguir resistir dentro das dificuldades, pessoas que, via de regra, moram em situações muito precárias, em locais próximos aos lixões e que conseguem sobreviver a partir daquilo que a sociedade não quer mais, a sociedade capitalista joga no lixo, mas que não são lixo, são materiais recicláveis. E na medida em que essas pessoas se organizaram para reivindicar que elas também têm direitos, elas são trabalhadoras, elas são, além de tudo, agentes ambientais que exercem uma função pública super importante quando se tem em vista a coletividade como um todo e o meio ambiente, o quanto que essas pessoas promovem a sustentabilidade. Essas pessoas conseguiram decretos federais que determinam que a administração pública precisa praticar a coleta seletiva solidária, organizações também em nível, normativas também em nível do executivo estadual e municipal, mas ao longo do tempo lutaram e conseguiram que sim, fosse instituída no Brasil uma política nacional de resíduos sólidos que busca promover a lógica da inclusão social, enfrentando o dilema das desigualdades sociais por intermédio do reconhecimento de que sim, esses homens e mulheres são trabalhadores importantes e agentes imprescindíveis para a sustentabilidade ambiental. Inclusive, é bom dizer que foi o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis que conseguiu alterar a normativa do Código Brasileiro de Ocupações, retirando essas pessoas da informalidade, porque passou a ser uma ocupação legalmente reconhecida, o que é um passo importantíssimo, principalmente porque informalidade é muito confundido com ilegalidade, e essas pessoas nunca estiveram na ilegalidade, são trabalhadores e trabalhadoras muito importantes num mundo como o de hoje, em que a cultura do desperdício ainda precisa ser tão combatida. Nessa tese, eu tento enfrentar quais os desafios que são colocados à Defensoria Pública para buscar ser megafone das vozes dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis. O quanto que essa promessa de inclusão social, que vem no corpo da lei e que precisa ser empreendida e ser cumprida para que o Brasil possa ser cada vez mais um Estado de Direito que promova a inclusão dessas pessoas que muitas vezes estão na pobreza, na miséria absoluta, são pessoas que são histórica e sistematicamente discriminadas em relação ao seu pertencimento étnico-racial.
São pessoas que têm um baixo nível de escolaridade muitas vezes, que não conseguem outro tipo de ocupação no mercado formal e aí precisam sim se ocupar da atividade de catação de materiais recicláveis. Quando a lei promove uma série de elementos de política pública para resguardar o direito dos catadores e catadoras, incentivando a organização dessas pessoas em cooperativas, associações, criando regras que vão, por exemplo, priorizar que sejam contratadas pelas empresas públicas cooperativas de catadores e catadoras para realizar a coleta seletiva solidária, está praticando medidas afirmativas dos direitos dessas pessoas. Então, a gente está diante do princípio da igualdade como não subordinação, porque tem a finalidade de buscar promover ações direcionadas a grupos em situação de vulnerabilidade para que possam ser incluídos no sentido de acessar com menos dificuldades bens e serviços da sociedade. É bastante nítido nessa normativa a tensão que se estabelece entre os direitos dos catadores e das catadoras e o interesse da indústria do lixo, da chamada indústria do lixo, que quer ganhar dinheiro com os materiais que são recicláveis. Essa tensão aparece principalmente na ordem de prioridade que a lei estabelece. Primeiro, é necessário aproveitar ao máximo, né? Reutilizar. Só depois, o reutilizar, reaproveitar e então reciclar. Aquilo que não puder ser reutilizado nem reciclado é que sim é chamado rejeito para fim de destinação a aterro sanitário. O que acontece é que muitas indústrias do lixo, que ganham dinheiro em cima do que se chama lixo, mas que na verdade não é só rejeito, botando fogo nisso que poderia ser reciclado e vendendo no mercado internacional os valores que podem ser emitidos a partir da queima desse material, da energia que vem desse material. Então há muitas questões que precisam ser suscitadas a partir do estudo dessa normativa, mas nesse trabalho que eu estou apresentando para vocês, eu procuro organizar os desafios que se colocam e se colocaram para a Defensoria Pública, em especial a época em que eu estive trabalhando com esse grupo em situação de vulnerabilidade, quando trabalhei no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. E eu selecionei nesse texto 5 grandes questões. Texto esse que, se você tiver interesse de acompanhar, é só baixar nas descrições que tem o link para acesso integral a essa leitura. Primeiro, é importante que toda vez que estejamos diante de encerramento de lixões, ainda há lixões no Brasil, lixões a céu aberto muito problemáticos e complicados, mas que sim atraem pessoas que catam nesses lixões os materiais recicláveis. É imprescindível que os licenciamentos ambientais para encerramento dos lixões possam enfrentar o tema das condicionantes socioambientais, incorporando nesse conceito a importância de se olhar para o grupo dessas pessoas que vão ser impactadas porque retiram seu sustento desses lixões. Mesmo que sejam locais péssimos, podres, que precisam ser encerrados, eles precisam ser encerrados, mas sem esquecermos desse grupo que normalmente é tão invisibilizado. Então, a Defensoria Pública precisa estar atenta nesses processos de licenciamentos ambientais para o fechamento dos lixões. É importante fechar lixões, mas sem esconder e esquecer essas pessoas. Um segundo ponto importante, que também é abordado no texto, tem a ver com esse princípio de que o resíduo sólido é um bem de natureza econômica e é um bem que tem uma destinação específica voltada para a inclusão dos catadores e catadoras, que é justamente a coleta seletiva solidária. Portanto, se, por exemplo, uma licitação para que determinada empresa explore a coleta seletiva, não vier com uma fundamentação razoável de que das razões que justificaram
a coleta seletiva ser contratada para aquela determinada empresa privada, que não é uma empresa de catadores e catadoras, e não para a cooperativa de catadores e catadoras, se isso não estiver bastante nítido, sim, essa licitação pode ser impugnada e deve ser impugnada pela Defensoria Pública, porque está preterindo o que está especificado na lei em prol dos catadores e das catadoras. Terceiro ponto, é importante que a Defensoria Pública fiscalize a regra da ordem de prioridade na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Não se pode ser destinado para as empresas incineradoras o que ainda é material reciclável. Apenas o rejeito, aquilo que não pode ser reutilizado, reaproveitado nem reciclado, é que pode ter essa destinação, que é a destinação segura para o meio ambiente, desde que, obviamente, esse meio ambiente não esteja sendo privado de poder receber novamente aquilo que já foi dele retirado, que é o grande fim da reciclagem. Outra questão é o tema das visitas institucionais em loco. Os catadores e catadoras de materiais recicláveis são grupos em situação de vulnerabilidade que têm um pertencimento a um determinado território. Muito em razão disso é que toda a lógica do racismo ambiental se aplica a essas pessoas, que são pessoas no epicentro da imbricação de diversos fatores de vulnerabilidade, em especial raça e classe, muitas vezes gêneros. Há muitas cooperativas de catadoras de materiais recicláveis. Então é bastante importante que a Defensoria Pública se articule no plano da tutela coletiva para realizar visitas em loco, para promover aí o quinto ponto, educação em direitos, porque a educação ambiental nós é que precisamos aprender com essas pessoas que são verdadeiros agentes ambientais. Espero que você tenha gostado das reflexões que eu trago aqui para você hoje na quinta Pílula de Direitos Humanos. Se curtiu, se inscreve no canal, busca acessar os episódios anteriores e marcar sininho para ficar atento para os próximos episódios das Pílulas de Direitos Humanos. Eu sou Patrícia Carlos Magno e te convido para não só seguir, se inscrever no canal e se quiser deixar o like, fazer também seus comentários para que a gente possa construir o conhecimento em parceria.